Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou Aline Brito. Gente, hoje... Ai, subiu um pouquinho a cadeira que eu tava muito baixa. Nada a ver. Hoje a gente vai falar sobre hipnoterapia com a Dani. A gente já vai apresentar ela pra vocês. Mas antes, a gente precisa fazer o quê? Convidar você. Eles, né, pra fazer certeza. o quê? Se inscrever no canal, deixar o like, também compartilhar esse episódio com várias pessoas, porque é um tema muito interessante, é importante vocês ficarem atentos aí, porque a gente vai ter um bate-papo bem legal. E também seguir a gente no Spotify, no TikTok, no Instagram e no canal de cortes também, não esqueçam disso. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não. Não deixa de compartilhar bastante, né, esse vídeo, que vai ser sensacional. E se você tem curiosidade sobre o que é hipnoterapia, suas dúvidas hoje vão acabar. Então, porque estamos com ela, que é a hipnoterapeuta Dani, da Compromide. Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Dani, me conta, antes da gente entrar nesse contexto da hipnoterapia, me fala um pouco sobre você. Como que era você na infância? Olha, como eu posso dizer, viu? Eu, na infância, eu era uma criança muito retraída. Eu sou filha única e eu gostava muito de brincar sozinha. Eu não falava muito, agora falo pelos cotovelos. Até demais. Muito bom. Como que você começou a se comunicar bem? Você falou que era uma pessoa mais retraída. E como essa comunicação começou a se aflorar? Na verdade, assim... Uma, por causa da família, né? Minha família, maioria descendentes da Bahia. Então, são pessoas que falam muito. Fala alto, tá muito próximo, né? De que cidade que você é? Eu sou de Santo André. Santo André. Eu sou de Santo André. Ah, tá. Família que minha é de família. lá. Isso, meus pais são baianos. E por isso que meu apelido também é Baianinha. Então, tem muitas pessoas que conhecem como Dani Baianinha. E, na verdade... A minha jornada da comunicação foi um pouco mais longa, né? Então, durante a minha infância, adolescência, eu era um pouco retraída. Aí, depois que eu comecei a deslanchar melhor. Mas tem muita coisa para contar hoje. Muito bem, muito bem. E como que foi esse ponto de início, assim, para começar a deslanchar a comunicação? Na verdade, eu me formei em engenharia de telecomunicações, né? Que era um assunto que eu gostava demais. Trabalhei na área de TI mais de 20 anos. E eu fiz a transição de carreira recente. Tem um ano que eu mudei, pedi demissão e estou atuando agora só como hipnoterapeuta. Tá, e o que te despertou para isso? Na verdade, assim, o que me despertou, eu era uma pessoa muito cética, né? A pessoa que julgava demais, era muito analítica, né? Por ser engenheira e sempre gostar da área de exatas, né? E quando eu tive depressão, síndrome do pânico, cheguei a ficar internada. Aí eu queria entender o que estava acontecendo com a minha mente. Aí o ápice foi quando eu fui para o hospital. Eu, na época, trabalhava na GM. Eu saí de ambulância 3 vezes de lá. Caraca. Tive afastamento médico. E dos últimos afastamentos, eu fiquei internada 3 dias. Só que nesses 3 dias, falaram, você vai ficar internada porque você está com leptospirose. Leptospirose? Ok. Aí fiquei internada, mexia com caixas, alguma coisa. Falei, deve ser, né? Caixas de importação. Aí, daqui a pouco, não, você está com outra coisa. Não, você está com outra coisa, você está com outra coisa. Foram 3 dias dando resultado diferente. Diagnóstico diferente. Exato. Aí, no último dia, cheguei para o médico e falei, eu preciso tomar minha medicação, porque eu fui na psiquiatra, né? E ela falou que eu estou com síndrome do pânico. Aí, ele olhou para mim, você está de alta. Eu, por quê? Se você ficasse 10, 20 dias aqui, ia dar 20 resultados diferentes. Eu, como assim? Aí eu, muito cética, falei, como que o emocional muda o resultado físico de um exame? Total. Não é possível. E foi daí que despertou minha curiosidade sobre estudar a mente humana. Aí eu fiz a formação de PNL e não parei mais. Maravilha. Isso faz quanto tempo? Faz mais de 10 anos. Fazem mais de 10 anos. Isso. E aí, como que você começou a ingressar na hipnoterapia de maneira mais profunda? Então, na verdade, assim, quando você estuda PNL, tem uma matéria chamada hipnose ericksoniana. Eu era uma pessoa tão cética.
hipnose ericksoniana. Ericksoniana? Isso, ericksoniana. Ericksoniana. Isso, que é de Milton Erickson. Tá. Que Milton Erickson fazia um tratamento usando metáforas com seus clientes. E conseguia realmente a cura, sanar vários problemas que alguns psicólogos não conseguiam. Tá. Eu era tão cética que quando eu fui fazer a formação de PNL, no Practitioner, tinha lá hipnose ericksoniana. Aí eu chamei o instrutor e falei, desculpa, eu sou crente, eu não quero estudar isso aqui, não. Isso aqui é coisa do demônio. Eu ouvi dizer, né? Não, hipnose, não vou estudar. Aí você queria tirar da grade. Não, eu quase arranquei a folha. Eu estudei na SBPNL, né? E lá eram uns aspiral, né? Eu falei, não vou nem ler isso aqui que vai me mudar a minha mente. Olha só quanto preconceito... Mudou, né? Você já sabia, estava querendo fugir, né? Exato, mas olha quanto preconceito se tem só por causa de uma palavra. Aí quando você fala neuromarketing, te assusta? Não. É a mesma coisa. Não muda. Então, assim, a palavra assusta. Porque ela foi martirizada na mídia, um monte de coisa. Mas aí tem uma história por indústrias farmacêuticas por detrás, para descredenciar as pessoas, enfim. A indústria do cinema também, né? Trazia essa questão da hipnose como algo maléfico também. Exato. Me recordo em algumas coisas que tinha vilões em filmes que usavam da hipnose para fazer as pessoas fazerem algo ruim, entendeu? Então. Exato. Na verdade, aí, quando eu comecei a estudar na PNL, aí vi que nada mais é que a sua própria mente, né? Como a sua mente interpreta. E o meu ponto-chave foi que ele falou, Jesus conversava com o subconsciente, através de metáfora. Ele fazia hipnose. Oi? Aí você, se Jesus faz é bom, não é tão ruim assim. Ele faz, vou estudar. É que tudo é do jeito que se comunica, né? Tudo. Para cada pessoa, a comunicação, ela tem que ser diferenciada. Para conectar, inclusive, ela... tirar essa crença de que não pode, de que é impuro, né? De algo do que tipo. É pecado, que é do demônio. Exato. Exatamente. Aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, caramba, que legal. Aí você entra na PNL, aí depois fiz o curso de hipnose ericksoniana, aí eu fiz o Master Practitioner, fiz o Trainer, fiz arquétipos, aí eu não parei mais de estudar. E aí eu caí na hipnose clássica, que é onde eu me formei na Omni, né? E o que acontece? Na hipnose clássica, é justamente como que funciona a mente, mas num estado mais profundo. Somente isso. Eu ia fazer o curso, só que entrou a pandemia. Aí eu falei, não, eu quero presencial. Vai ter curso online. Eu falei, não quero online, porque eu era um alto valor, né? Eu falei, não, quero presencial. Então, quando terminou e a pandemia, assim, abriu mais... os treinamentos presenciais, aí eu fiz parte da primeira turma, que foi a turma 90. E foi fantástico. Ali eu fiz o curso só para autoconhecimento, porque eu achava que tinha um emprego bom, estava trabalhando na área de telecomunicações, né? Estava tranquila. Eu falei, não, só para autoconhecimento. Mas o bichinho me picou. Picou, não teve jeito. Porque é uma ferramenta tão poderosa e ajuda tantas pessoas e transforma tantas vidas que seria injusto da minha parte ficar com esse conhecimento só para mim. Exato. E o que é, explica pra galera, o que é a hipnose? Então, vamos lá. Hipnose nada mais é que foco e concentração. Hipnose é você ultrapassar o fator crítico da mente consciente e colocar no subconsciente uma mensagem ou um comportamento que aquela pessoa precisa. Então, para isso, eu vou explicar como funciona a mente. A mente ela é dividida em 3 partes, né? A mente consciente, que é o nosso racional, nosso analítico, a memória de curto prazo. O subconsciente, que é onde ficam nossas emoções, os nossos hábitos, as memórias de longo prazo e o consciente. Vamos colocar na caixinha de inconsciente aquilo que a gente controla, que é o sistema imunológico, respiração, isso daí é automático. Então, fica no inconsciente. Então, o consciente para o subconsciente, entre esses dois, tem esse fator crítico, que é aquilo que eu falei para você como se fosse um guarda, né? Então, se eu falar para você, se você beber água faz mal. Como assim beber água faz mal? Eu preciso do rim, o rim precisa eliminar. Então, você... Isso raciocinando de uma forma consciente. Consciente, exato. Né? Aí ele pega e fala, mas acessando o subconsciente, as memórias de longo prazo, ouvi falar a vida toda, não sei o quê. Aí ele, essa informação não vai entrar, não. Então, o que acontece? Quando você está num estado mais relaxado ou usa metáfora, você consegue mudar o comportamento de uma pessoa. Só que isso você usa em filme, em música, em histórias.
Então, tudo aquilo que faz você mudar um hábito, a gente pode falar que é hipnose, né? Então, não é nada de outro mundo. E aí, então, vamos quebrar algumas crenças aqui sobre hipnose, porque, assim, a hipnose não é aquele negócio que você deita no sofá, no divã, fecha os olhinhos, entra em um sono meio que profundo, né? E a pessoa vai te manipulando para fazer coisas que você, na verdade, nem queria fazer. Exato. Não existe isso. Isso daí é um mito, né? Na verdade, nada mais é que você entra no estado de relaxamento, mas o mesmo estado de relaxamento quando você está vendo um filme. Sim. E o filme é muito interessante porque você sabe conscientemente que é ator ou é um desenho, mas você chora, você se emociona, sente, né? Você fica bravo, você fica feliz. Conscientemente você sabe que aquilo é uma mentira. Mas o seu subconsciente, é ali que estão as emoções. E o subconsciente não sabe diferenciar o que é real e o que não é real. Então, as emoções, ela está num nível que não consegue diferenciar a realidade. Então, para você ter uma ideia, uma das coisas que me fez estudar a mente foi exatamente isso. Por quê? Quando eu ia em festa de casamento, eu passava mal. Eu passei por um divórcio. E a mente, ela registra tudo para sua proteção. A única função da mente é manter você vivo. Ela vai fazer de tudo mesmo. Então, ela vai fazer de tudo para você não passar vergonha, de tudo para você não sentir mal, de tudo para você não sentir medo. Só que isso, dependendo, limita. Ela não faz de propósito. Que o pessoal fala, a mente sabota. Não. Na verdade, assim, a programação que ela teve a primeira vez foi para te proteger. Só que ela usa aquilo como referência no futuro. Então, ela porque não você faz... não trocou a referência, Exato, ela não faz de propósito. Então, eu acho sabotar é uma palavra muito forte. Eu usava muito essa palavra, mas agora eu vou começar a refletir. Porque assim, ela não faz de propósito, né? Na verdade, é um arquivo que está armazenado na sua mente. Exato. E quando precisa, ela se manifesta para te proteger, né? Exato. Aí, o que acontece? Como eu tive problemas, passei por um divórcio, me machucou muito. Eu ia em festa de casamento, eu passava mal. Começa a dar taquicardia, falta de ar. Por quê? Minha mente, é casamento. Você lembra que eu falei que ele não diferencia o que é real e o que não é? A minha mente achava que era eu que estava casando. Resultado, adrenalina, coração bobeia, fuga. E eu sentadinha lá, o coração a milhão, mão suando frio, para fuga. Porque ela registrou que aquilo fez mal para mim. Aí você usa a PNL, que é reprogramação, aquilo foi um erro, você vai casar de novo, vai dar tudo bem, olha os outros exemplos. Aí sim você tira aquele programinha que eu falo que nem foi um vírus que foi instalado. Então, tudo na nossa vida, a gente executa coisas que foram instaladas por nossos pais, professores, tios, pessoas próximas. E a mente do ser humano, ela é dividida em setênios, né? Então, o que seria setênios? São do 0 aos 7 anos, né? Então, assim, do 0 ao 7 é o primeiro setênio, dos 8 ao 14 é o segundo e dos 15 ao 21 é o terceiro. Por isso que a maioridade se dá com 21 anos e não com 18. É pensado nisso? Interessante. Aí, o que acontece? Do 0 ao 7, tudo que falam para você, as pessoas de autoridade, é dito como verdade. Então, aquelas coisas, coelhinho da Páscoa, homem do saco, a criança Papai nem Noel. questiona. Papai Noel. A criança nem questiona. Porque a autoridade, pai, mãe, professora, vovó, ela acredita. Dos 8 aos 14, ela já vai começar a questionar. Mas meu coleguinha falou diferente. Mas isso não sei o quê. O coleguinha se antecipou. Os pais do coleguinha se antecipou. Ok, né? Aí você começa o fator crítico, que é aquele sentinela começa a se fechar. E no último setênio, que é por isso que o pessoal fala que é a fase rebelde, não é rebelde. Tudo que entrou, ele vai validar por conta própria se vai manter ou não aquelas crenças. E as crenças não estão relacionadas... Quando a gente fala crença, muitas pessoas vinculam a religião. Não, é tudo que você acredita. Né? Então, por isso que o adolescente tem aquela fase rebelde. Porque ele vai validar por ele mesmo se aquela informação é boa ou não. Falaram que eu tenho que estudar. Será que é bom mesmo? eu tenho que trabalhar. Mas... Da onde? Para quê? Né? Então, ele vai começar a validar, e por isso que gera essa revolta também. E depois do 21º ano? Então, na verdade, você já consolidou o seu fator crítico. Né? Então, assim, você mesmo controla o que entra e o que não entra.
Então, é isso que acontece nessa formação. Mas, como que eu falo, tudo é mudável, né? Sim. Você assistiu aquele filme O Milagre na Cela 7? Sim, eu assisti. Do Lingo, né, que ele fala. Ele foi colocado numa cela com as piores pessoas que podia ter. Ele transformou todo mundo só pelo comportamento. Todas as pessoas ruins ali viraram boas. Ele fez hipnose. Então, quando você consegue mudar o comportamento de alguém, você pode considerar que é hipnose. Você sabe que na hora que você falou assim, eu entrei para fazer hipnose, estudar hipnose, para mim, né, para autoconhecimento, na verdade, eu acho que tudo tem que partir assim, né? Qual o benefício que vai me trazer, porque daí você consegue transbordar na vida de outras pessoas, de uma forma muito mais natural e muito mais eficaz. Sim. Você me fez lembrar de uma situação que eu notei, isso de uma forma bem despretensiosa também. Hoje é quinta, né? Na segunda-feira. Eu estava muito bem, né? Estava me sentindo muito bem. E eu sou fisioterapeuta de formação, eu faço os atendimentos também. E aí eu atendo os pacientes domiciliar. Eu fui na casa de cada paciente. Como eu estava com uma energia boa, estava me sentindo bem, o impacto que isso gera na vida deles também é muito gratificante. E eu percebi porque eu fiz uma comparação de lembrança, né? Como que foi a sexta-feira. A sexta-feira foi um pouquinho mais reduzido de energia da minha parte. E aí, eles estavam respondendo, óbvio, né? Porque a gente tenta entregar o melhor. Mas foi diferente. Na segunda-feira, só de chegar, só de falar, e aí, tá tudo bem? Aí todo mundo se sentindo bem. O resultado foi... Isso daí seria uma hipnose? Sim, na verdade, é o comportamento, né? Você consegue, através Mas sem ativar nenhum gatilho assim específico? Na verdade, o ser humano, ele é adaptável, né? Então, como que diz? Não é adaptável a palavra. Se você colocar numa sala várias pessoas e é manipulável, vamos dizer assim. Então, teve um filme, eu não lembro o nome, que era uma pessoa que fazia testes. Nos Estados Unidos tem bastante empresas que você faz testes de alimentos e você ganha lá $10, $50, né? Então, era uma empresa de salgadinho e 3 caras entraram já na intenção de acabar com o projeto, porque era da concorrência. Então, era uma sala com 50 pessoas e esses 3 tinham um propósito de acabar com o projeto. Então, cada um sentou numa ponta da sala e um começou, aqui tá quente, né? Aí a pessoa da frente, não tá quente. E o outro, comparsa lá embaixo, falou, aqui tá quente. Aqui tá quente. Aí o outro, tá calor, né? A pessoa da frente começou a sentir calor. Efeito manada. Exato. O efeito manada nada mais é que hipnose. Então, o que acontece? Aí um simulou, vocês estão me envenenando. Aí começou a vomitar. Todo mundo da sala começou a vomitar. Aí falaram, vocês estão envenenando. Efeito histeria. Foi o que aconteceu na pandemia também. Tem um colégio que, após pandemia, teve um surto coletivo, lá em Recife, se eu não me engano. Pensaram que era intoxicação alimentar. Não, uma criança passou mal, a outra passou mal, a outra passou mal e foi efeito manada. Tem até pegadinhas com isso, né? Sim. Que a pessoa toca um sino, levanta, aí vai trocando as pessoas na sala de espera, daqui a pouco todo mundo está levantando e ninguém sabe por quê. Sim. Respondendo a sua resposta. E é engraçado porque as grandes marcas, elas fazem uso muito disso, né? Que é o neuromarketing, né? Sim. Então, desde... tem a experiência da Red Bull, né? Que é muito, muito famosa, que elas colocaram várias latas dentro das lixeiras de uma determinada cidade. Acho que foi em Amsterdã. Isso. E aí as pessoas começaram a utilizar aquele energético sem saber o que era, mas viu que todo mundo estava usando, teoricamente, e começaram a fazer. Na verdade, assim, as pessoas, elas querem pertencer a algum grupo. Elas querem fazer parte. Então, até mesmo, a gente tem que tomar cuidado aonde que a gente está se inserindo. Então, se você quer se desenvolver em algo, quais são as 5 pessoas mais próximas de você? Qual que é o patamar que elas estão? Né? Porque você é motivado inconscientemente de mudar também o comportamento. Sim. Então, se você quer ser uma pessoa próspera e frequenta lugares que as pessoas elas não têm ambição, né? Você não vai crescer. E é mesmo quando a gente vai montar um consultório, alguma empresa, né?
dependendo do seu nicho que você quer atender, não adianta você montar um lugar lindo num bairro ruim. Não vai para frente. E isso muito eu aprendi em arquétipos. Que lá, quando você estuda o arquétipos, que é os estudos dos índios, né? Da natureza, e eles tinham um conhecimento assim vasto. Toda a Zona Sul é próspera. Aí eu, nada a ver. Zona Sul do Rio de Janeiro, Zona Sul de São Paulo, Zona Sul de Nova York, toda a Zona Leste é trabalhadora, é sofrida. Aí você... Eu falo, ué, como assim? Então, o ambiente, sim, ele molda também. Influencia muito. Para você ter uma ideia, quando eu me divorciei, eu era uma pessoa muito cética, foi daí que eu comecei a estudar um monte de coisa. E falavam, sai da sua casa. Eu falei, não, a casa é minha, né? Eu gosto daqui, eu só vou reformar, tá tudo bem. Cara, minha vida empacou durante 6 anos. Em tudo que é área. Quando eu saí de lá, que eu fui pro apartamento que eu tô hoje, minha vida fez assim, mudou. Eu falei, gente... Que coisa. E você lutando contra isso, Lutando né? contra, porque a gente não quer acreditar. Sim. Acha que é besteira. Até o medo, às vezes, também faz a gente dar um bloqueio, né? Na verdade, o medo é uma proteção natural da mente, né? Sim. Então, por isso que é difícil trocar de emprego, né? Você empreender, porque a nossa mente é primitiva. É lá da época das cavernas. Não, essa caverna tá boa, aqui você tem comida, você tem alimento, você conhece. Não precisa de luz. Você Lá é amiga fora tem do predador. Exato, você é amiga até daquele morceguinho ali, ó. Fica aqui, não vai lá não. Só que quando você dá um passo à frente e muda o ambiente, você fala, caraca, por que eu não fiquei lá naquela caverna? Essa aqui é maior, tal. Mas é o medo para te proteger. Como eu te falei, o cérebro ele vai fazer de tudo para te manter vivo. Tudo. E o medo, só que em excesso, trava a pessoa, limita. Sim. Então, o que acontece? A hipnose nada mais é que você mudar esses comportamentos que impedem você de desenvolver. Seja na área profissional, seja na área financeira. Eu me especializei em quebra de crenças financeiras. Por quê? Eu estudei muito a parte de trader, de operações, fiz aula com o Stormer, que é um grande cara do mercado, com grandes nomes, só que eu não saía dali. Eu falei, caraca, o que está de errado comigo? E quando virou a ficha mesmo, quando eu me formei, eu trabalhei na Vale. Mudei para Vitória, no Espírito Santo. Então, pensa, eu tinha 24 anos, engenheira, trabalhava na Vale do Rio Doce, viajava o Brasil inteiro, ao ponto de ter uma aeronave da Líder Táxi Aéreo. Eu ia direto para o hangar, toda executiva. Aí você fala, pô, se com 24 anos ela tem uma aeronave, mora num flat, tudo pago, almoço, janta, transporte de avião, tudo. Com 40 ela vai estar bombando. Não, com 40 eu estava configurando equipamentos wireless, instalando no teto das empresas. Você fala, onde que eu errei? Qual que foi o curso? E assim, meus amigos, uma boa parte, estava tudo morando no exterior, estava prosperando financeiramente e eu ali configurando equipamento. Eu amo o que eu faço, o que eu fazia. Amava. Mas por que eu não alcançava outros cargos? Aí, quando eu entrei na hipnoterapia, fazendo o curso, veio a imagem da minha avó, quando eu tinha 5 anos, que falou um negocinho, que ela falou assim, não é porque você é filha única que você pode ter tudo na vida. Olha. Ela queria que eu fosse generosa, mas entrou uma crença financeira. Limitante. Exato. Você tinha que idade? 5 anos. 5 anos, olha só. E a gente registra isso, Registra naquela parte do subconsciente que é a memória de longo prazo. Tá ali. E o pior, né? Porque, assim, parece que a gente não lembra de nada nessa fase, né? Mas olha como grava, né? Na verdade, assim, grava até mesmo quando eu comecei a atuar como hipnoterapeuta, os traumas, tem alguns traumas que não era da pessoa, era da mãe, na gestação. Do outro, né? Então, atendi uma mulher que tinha medo de cachorro, mas não era medo, era um pânico, né? A origem, na terapia, vem a imagem certinha. Aí, questionando, a mãe foi atacada por um cachorro quando estava grávida de 7 meses. Nossa. Aí eu falo, que ferramenta
essa pessoa poderia utilizar para eliminar isso? Nenhuma. Eu falei, gente, é muito forte. Foi daí que virou a chave. E recentemente eu atendi uma mulher, problemas emocionais, a gente fez a primeira sessão. Uma semana depois ela mandou um áudio chorando. Eu falei, que foi? Eu tô sentindo o cheiro. Cheiro? Eu tô sentindo o cheiro. Aí eu catei meu prontuário e falei, mas você não relatou nada de cheiro? Não, eu nunca senti cheiro na vida. Eu sentia cheiro forte, gasolina, querosene, né? Fumaça. Mas eu não sentia fragrância. E ela foi no shopping, ela começou a sentir cheiro das lojas. Só que ela nunca tinha sentido. Aí ela mandou até essa semana, Dani, eu tô parecendo boba. O que foi? Meus produtos de maquiagem têm cheiro. É uma delícia. Nossa, eu fico abrindo os potinhos. Aguçado agora. Ficou, mas por alguma razão, a mente dela teve esse bloqueio olfativo. Do que? Não sei. A gente não foi tratar isso. Foi tratar outra coisa. Mas quando você ressignifica um trauma, outros são ressignificados automático. É que nem o dominó. Você derrubou a primeira pedra, outras coisas saem. Ô, Dani, eu estava pensando aqui... na psicologia, na psicanálise, em qualquer meio que estuda também a mente, para além, né, da hipnose, a gente faz esse aprofundamento, né, para poder saber e tirar algumas crenças e contribuir na vida do paciente, no caso. Qual seria a diferença da hipnose para todos esses outros serviços, digamos assim? Na verdade, assim... O que acontece? Todas as outras terapias, eu também fiz psicanálise, a psicologia, você conversa com o consciente. Então, o que acontece? O consciente, ele só está a força de vontade ali, não está o hábito. O hábito está no subconsciente. Então, não adianta eu falar para uma pessoa que tem compulsão alimentar, que está gordinha, falar, você tem que parar de comer, você tem que fazer exercício, você tem que tomar 2 litros d'água. Ela até tenta, durante 1, 2 semanas, 15 dias. Depois volta tudo de novo. Então, eu atendi uma mulher, uma vez, que era exatamente esse cenário. Ela já tinha tentado de tudo, já estava 3 anos em terapia e nada resolvia. A diferença é que a hipnoterapia, ela conversa com o subconsciente, que é aquela primeira memória que está ali, que faz ela executar coisas sem ela saber. Então, na posição relaxada, que a gente faz uma indução hipnótica ao relaxamento para ela ter foco, e eu vou conversando, vai vir nessas memórias antigas. E no caso dela, olha só que interessante, quando ela tinha um corpo ideal, ela foi abusada. O que a mente associou? Opa, se eu tiver gostosa... eu vou sofrer. Resultado, não vou deixar você sofrer. Deixa comigo aqui que eu te protejo. E deixava ela naquele corpo. Somente isso. Quando você ressignificou esse trauma, tipo, aconteceu uma vez, não é isso, tá te prejudicando a saúde, olha só o que está acontecendo com seus exames. A pessoa mudou. Na verdade, sim, a compulsão foi embora automaticamente. Porque você ressignificou aquele programinha que é executado como referência. É essa que é a diferença. A gente vai na origem do trauma. E é sempre dentro de um bate-papo também. Mas na posição relaxada, ela tá num transe. Aí o pessoal, nossa, transe, coisa estranha. Explica um pouquinho aí. Transe nada mais é que você já procurou o celular com o celular na mão? Várias vezes. Você já fez o caminho de carro, indo para um lugar, sendo que você ia para o outro? Tava assistindo futebol, sua mulher, tal... chamou, falou alguma coisa, alguém te chamou, você nem escutou. Isso que é o transe. Você está focado tanto numa coisa que as outras... que é meio que aquele ditado que... onde está a sua cabeça, né? Exato. Ô, Dani, então, partindo desse princípio, o estado de flow seria uma hipnose? Sim, na verdade é um foco e concentração, né? Ali na terapia, como funciona? Você faz um relaxamento, um aprofundamento, e ela não perde a consciência, ela não dorme... Não, na verdade, na conversa vai vindo. E eu vou induzindo ela, quando foi a primeira vez que você sentiu isso, lá. E vai vir nas memórias antigas. É a mesma coisa aqui. Tem coisas que vocês não lembram. Mas se eu falar para você já sabe andar de bicicleta? Teve uma bicicletinha? Qual que foi a cor da sua primeira bicicletinha? Você sofreu acidente, você caiu. Aí começa a vir aquelas memórias que você não acessava mais. Não é nada de mágico. E nada de especial. É justamente algumas perguntas-chave que você faz e vai puxando a memória. Então, conversando até mesmo na anamnese, muitos problemas das pessoas, como que funciona a terapia? Tem a sessão de anamnese, que demora em torno de 2h30 a 4 horas. Então, a pessoa vai com tempo, né?
E muitos problemas já resolveu na anamnese mesmo. Ela nem precisou da terapia, porque na conversa ali já veio, e tudo que você traz para o consciente, você ressignifica já. Porque as pessoas chegam assim, eu tenho ansiedade, mas foi porque meu pai me colocava de castigo, isso, eu sofri quando criança. Se você lembra, não é esse o trauma. É isso que eu ia perguntar. Se você lembra, não é o trauma. É alguma coisa anterior àquilo, ou outra situação. E que você está usando só para uma válvula de escape ali naquele momento. Na verdade, assim, a mente ela só precisa de uma resposta. E a gente vai induzir essas respostas na sessão. A gente faz diálogos, né? Principalmente na pandemia. Sentimento de culpa, que não teve o velório. A mente, ela precisa ter aquela coisa da despedida. Então, muitas pessoas foram sepultadas e não teve a despedida. Então, eu atendi um caso de um cara que ele se sentia culpado por um monte de coisa que não conseguiu falar com a mãe, que não sei o quê. Ok, vamos fazer na terapia. Não é nada sessão espírita nem nada. É só a sua mente conversando com ela mesma. Sabe quando a gente fala sozinho no espelho? Sim. É um excelente exercício pra gente conseguir resposta pra coisa que a gente não sabe. Então eu não tô louca. Não tá louca. Eu faço isso com uma certa frequência, então eu sou bem normal. Sabe criança quando tem um amigo imaginário? Não interrompe. Exceto se ele for esquizofrênico, né? Mas, enfim. Agora é uma linha meio tênue ali pra você descobrir se é ou se não é. Mas o que acontece? Você falar sozinho traz as respostas, porque a mente ela precisa disso. Só que a sociedade tá achando, nossa, ela é louca, fala com ela não, ela fala sozinho. E a mente é um tabu pro ser humano. Então, se você toma remédio pro coração, ela é cardíaca. Se você toma insulina, tadinho, ele tem diabetes. Agora, se você toma Rivotril, Lexotan, qualquer coisa, é doido, fala com ele não. E se você treina demais e não toma nada disso, você é bitolado. Exato. Então, assim, existe um preconceito com a sociedade enorme sobre o cérebro. Então, assim como o coração, como qualquer outro órgão pode dar problema, a mente dá também. Com certeza. E ok tomar medicação. Tem alguns problemas que tem que tomar medicação a vida toda. E tá tudo bem. Na hipnose, você falou isso, aí eu lembrei de mais uma coisa. Na hipnose, é provável que a pessoa só vai com uma confusão não esclarecida, né, sobre o que está acontecendo ali na vida, principalmente financeira dela. Mas durante o tratamento pode causar algum efeito fisiológico? Olha, assim, eu digo assim, tô com meu coração começou a acelerar mais, eu tô com dificuldade de respirar, eu tô com dor no estômago, sabe assim? Na verdade é o contrário. As pessoas vêm com esses sintomas, né? Por exemplo, quando eu recebo bronca do meu chefe, me dá diarreia, ou então, eu tenho uma enxaqueca incrível. E tá indo muito no consultório médicos. Eu amo quando vai médico. Porque eu falo, eu sou engenheira, você é médico, por que você tá aqui? Que eu sei que é emocional. Então, eu atendi uma médica que ela fez todos os exames, todos, e ela tinha uma dor crônica no pescoço. E uma enxaqueca que há mais de 7 anos não passava. E ela já estava com falência nos rins por causa dos analgésicos. E ela veio para mim. Em 2 sessões, ela se livrou de tudo aquilo que causava na vida dela. Ela mudou a vida. E por causa dela também vêm outras pessoas, porque ela é médica. Ela sabe o que ela está falando, ela sabe os exames e a origem daquilo. Ela não achou nenhuma causa, nenhum aneurisma, nem nada. Então, era emocional. E realmente era emocional. Então, quando você ressignifica uma coisa, outras coisas melhoram também. Sim. Muito. Só que nem você falou, pode ser que em algum caso a pessoa fala e ela tem um desconforto, a gente dá um suporte, faz um áudio de auto-hipnose para aquilo, ou faz uma outra sessão para poder entender o que a mente dela está falando. Eu tive um caso que a emoção era tão forte que a gente chama de abreação. A pessoa tem reação física lá na hora. Qual o nome? Abreação. Abreação. Ela se tremia toda. Mas por quê? Era uma cena de abuso. E ela lembrava de um abuso. Aí eu falei, você lembra desse abuso? Não é esse abuso. Vamos ver o que é? Tinha um outro abuso anterior àquele de uma outra pessoa. E que ela não recordava. Não recordava. Só que ela ficou revoltada comigo. Ela falou, você me induziu. Não é possível, porque era uma pessoa muito próxima da família. Não, porque fulano não podia ter feito isso comigo, que não sei o quê. Eu falei, calma,
Se eu induzir ou não seduzir, a resposta vai vir. No dia seguinte, ele pegou e me ligou, pediu desculpa. Eu falei, por quê? Dani, realmente, infelizmente aquilo aconteceu. Por quê? Você tem certeza? Porque ele dava carona para todos os meninos do bairro, só que um de cada vez. E ele começou a ligar coisas que aconteciam na infância dele com esse tio. Aí caiu a ficha. Foi dolorido? Foi, né? Nossa, o nosso cérebro, na verdade, nossa mente, na verdade, ele é muito acolhedor, né? Porque ele, em determinados momentos, e principalmente nos momentos que a gente ainda é indefeso, exato, né? Ele te protege para que você não sofra. Só que isso vai acarretando ao longo da vida, sim, né? E trazendo influências... pode falar. Não, exato. E assim, bem que você tocou. Quando a criança é abusada, a criança ela não sabe o que está acontecendo. Só que o corpo dela fala. Fala em como? Uma pneumonia. Então, aquela criança que tem doenças recorrentes e toda hora está internada toda semana, pais, fiquem espertos, investiguem o que está acontecendo com essa criança. Porque é óbvio, tem bactéria, tem infecção, sim. Tem. Só que existe. Só que, por exemplo, eu atendi um caso que eram 5 pessoas na família, 5 irmãos. Só um que ficava com pneumonia toda hora, quando criança. Só um que toda hora era internado. Na terapia, ele que foi abusado. Então, por isso que eu fiz um curso que chama HipnoKids, que chama Bárbara. Ela desenvolveu esse método na Suíça. Ela veio para o Brasil, ela é da Omni, e ela fez a primeira turma. Por quê? No Brasil tem alto índices de violência contra a criança. Então, ela fez questão de vir para o Brasil, formar essa turma justamente para a gente identificar quando criança e já atender ela. Porque ela não precisa crescer uma criança insegura, com medo de não confiar nos outros, dentre outras coisas. Não, se ela sofreu abuso, foi identificado, vamos tratar ali. Para ela crescer forte, para ela ser uma pessoa totalmente saudável no futuro. Sim. Tá, mas vamos entender o seguinte, a criança, ela é muito manipulada. Sim. Né? Principalmente pelo abusador, a gente está falando sobre sim. isso. Não fala pra mãe, hein? Exato. Como puxar isso? Porque normalmente os pais nem sabem que isso aconteceu. Eu penso da seguinte forma. Todos nós precisamos de algum tratamento para trabalhar a questão da psique, né? Só que a criança, ela não tem noção disso. Como que a gente vai começar a iniciar, a implantar esse tipo de tratamento na criança que não tem clareza e talvez ela não vai conversar com você sobre o que de fato aconteceu porque pediram para não contar? Né? Exato, mas por isso que eu falo, pais, observe o comportamento da criança. Se ela mudou o comportamento, algo está errado. Ou na escola, ou dentro de casa. Porque tem uma pesquisa até da Secretaria de Saúde que 82% dos abusos ocorrem com conhecidos. Então, é pai, é tio, é vô, irmão, tudo dentro de casa. Mas a criança, ela externa, ela pode até não o falar, corpo mas fala. O corpo reage, né? Então, o corpo vai surgir brotoejas, alergias, problemas respiratórios, muito pequenininha, recorrente. Se não é algo relacionado à bactéria ou coisa como eu te falei... Que não é detectado, pela equipe médica. Investiga. E como que você investiga? Brincando com ela. Exato. Então, um exercício bom para fazer com criança é, por exemplo, vamos supor, empresta essa caneta aqui. Essa caneta aqui. Então, você quer identificar quem é que está causando com a criança, que ela não vai falar. Porque falaram para não falar. Então, você fala, essa aqui é você, essa daqui é a tia Helena. Vamos brincar? Com boneco, com qualquer coisa. Esse daqui é você, esse daqui é o tio tal. Vamos brincar? Esse daqui é tio... Você, esse daqui é o vô. Vamos brincar com o vô? A criança faz isso. Respondeu. Quem é o problema? Aí você vai atrás, vai investigando, tal, né? Porque, assim, muitas vezes também, se você perguntar, a criança mente. O que aconteceu no caso do Michael Jackson? Né? Então, ele foi acusado de um monte de coisa. Depois de muitos anos, foi provado. Né? Mas foi por manipulação, um monte de coisa. Mas brinca com a criança. A criança, ela fala tudo brincando. Então, você usa o mundo lúdico dela. Hipnose na criança é a coisa mais fácil. É mais fácil. Né? Você brinca com ela.
na psicanálise tem caixa lúdica de Freud, né? Freud Sim. tem isso, tem a caixa lúdica, que faz todas essas manobras para identificar. Exato. Na verdade, eu atendi uma criança que foi muito legal. Ela estava um pouco violenta na escola, ninguém sabia o porquê, tal, não sei o quê. Aí ela tem 5 aninhos. Aí foi lá. Aí amanhã, ela não fala nada. Eu, relaxa. Chacatear a Dani aqui. Aí brincando com ela, tal, desenhando, pintando. Eu faço um questionário com os pais, que música. Eu coloquei a música da Moama, né? Que ela amava. Aí já começou a desenhar, pintar, não sei o quê. Ela, ninguém brinca comigo. Aonde ninguém brinca? Na escola. Ela se sentia rejeitada porque nenhum coleguinha brincava com ela. Então, você consegue, com a criança, extrair muitas informações importantes. Só que a criança é esperta. Uma vez eu falo que eu me lasquei com um menininho. Ele tinha ansiedade. É uma ansiedade assim. Dava 6 horas da tarde, o lábio dele ficava branco. Ele passava mal. Nossa. Medo. Aí eu catei um monte de bolinha de gude, né? E fiz uma dinâmica com ele. Ó, essas bolinhas aqui, eu também tinha medo. Essa daqui, quando eu tinha medo de cachorro. Essa daqui, quando eu tinha medo d'água. Essa daqui, quando eu tinha medo de andar de bicicleta. Essa daqui, quando eu tinha medo de andar de patins. Aí ele, e esse, tia? Só que eu tinha um monte. Ele, e esse, tia? E esse, tia? Eu falei, gente, eu nunca usei tanta memória para arranjar. Aí, teve uma que ele pegou esse aqui. Ah, esse. Não, tia. O medo d'água era esse. Eu falei, nossa, Deus do céu. Ou seja, nunca mais usei as bolinhas. Eu coloco 5 bolinhas de gude. Limita eu também não posso fazer isso, né, Igor? Você também. Não dá. Ô, Dani, a gente vê muito frequentemente crianças com TDAH, crianças com hiperatividade. E qual que é a abordagem da hipnoterapia dentro desse cenário de TDAH, tanto em crianças quanto em adultos também, que tem bastante casos? Na verdade, assim, hoje, óbvio, tem muitos profissionais que fazem errado o diagnóstico. Ah, a criança está brincando. Ah, é TDAH. Gente, criança, ela é hiperativa, ela gosta de correr, um monte de coisa. Se você taxa aquilo, ela vai achar que é verdade. Então, um exemplo é o que aconteceu comigo. Eu, quando era criança, eu não falava. Fazia assim, até os 5 anos. Não falava, não gostava de música alta, brincava sozinha, só escutava música clássica. Se você vê uma criança hoje, em pleno 2024, com essas características, nossa, tadinha, ela é autista, vamos colocar numa escola especial, vamos dar Ritalina para ela, vamos dar não sei o quê. Eu ia achar que realmente eu tinha algum problema, mas não. Eu sou normal. Mas era assim, né? É óbvio, adultos têm, sim, só que ele desenvolve vários problemas. Não consegue trabalhar, não consegue ter foco, não consegue um monte de coisa. Mas, como eu te falei, é um comportamento. Vamos acessar lá no cérebro dele por que ele não consegue ter foco? Sim, você consegue ajudar na hipnoterapia qualquer anomalia ou qualquer comportamento que a pessoa queira mudar. E na criança também. Óbvio, tem situações que tem que tomar medicação, sim, só que você pode até diminuir a medicação, ou até mesmo zerar. Só que toma muito cuidado com os excessos. Tem muito profissional que já nem faz os exames direito, é TDAH, é autista, isso, não sei o quê. Só que quando você taxa, ela pode até ser, só que não fica reforçando, porque ela vai usar como desculpa, não de propósito. Mas é uma proteção do cérebro, que ele vai fazer de tudo para economizar energia. Ele acredita, sua palavra tem poder. Então, quando eu fiz a formação de PNL, eu conheci muitos médicos. E na hipnoterapia, mais ainda. Conheci neurocirurgião. Cara, é fantástico. Por quê? Sabe quando o médico, você é diagnosticado com câncer, você tem 1 mês de vida. 1 mês o cara morre, o médico foi bom. Não é que o médico foi bom. Ele colocou um selo para você que você vai morrer daqui a um ano. E você, como autoridade, a pessoa aceitou. Ô, Dani, por um acaso, você acredita... Eu gosto muito de falar sobre desenvolvimento pessoal, né? A gente se autoconhecer. Você acredita que quando a gente tem essa ligação com a gente mesmo, fica mais fácil da gente manipular o contrário do que dizem
sobre? Na verdade, é aquilo que eu falei, porque o nosso fator crítico. Você fala, não... Tá tendo mais consciência sobre aquilo e validação, né? Porque você começa a validar se é ou não é. Pra você ter uma ideia, eu jogo tênis, né? E eu tava com uma lesão nesse pulso e eu sou canhota, pra melhorar. Só que eu fui numa dor, assim, tremenda. Fui num hospital, foi lá e engessou. Tirei o gesso, parecia que eu tinha quebrado, uma dor insuportável. Na época eu tinha um convênio muito bom, eu falei, não, vou no Hospital das Clínicas. Cheguei lá, o médico, essa lesão, você não podia ter engessado. Eu falei, fala com outro hospital, então. Você fez compressa de quê? Fiz compressa de gelo. Não! Essa é Coagacante. Falei, ai, meu Deus do céu. Mas pra você ver, tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Com certeza. Só que ele me falou uma informação, ele falou, essa dor aqui, ela é secundária. Eu falei, como assim? Ela é cirúrgica, só que eu não gosto de fazer cirurgia. Geralmente está vinculada a algo. Você tem diabetes? Aí eu, não. Aí ele, não, que não sei o quê, que é uma síndrome e tal. Tudo que é síndrome tem origem emocional. Eu falei, síndrome? Beleza. Tô de boa, tô jogando tênis de novo. O que era? Não sei. Eu fiz a auto-hipnose. A gente troca a terapia, eu e minha sócia também, né? Uma aplica na outra. Hoje eu não tenho mais nada. O que era? Eu não sei, mas afetou de algum jeito meu tendão. Pode ser que eu deduza. Foi a transição da minha carreira que eu era CLT para empreender e eu escrevo com essa mão. Então, alguma coisa inconsciente, não sai daqui, não muda o seu emprego. E refletiu no pulso. E tá tudo bem. Você falou aqui de auto-hipnose. Tem como fazer auto-hipnose, autoterapia? Você consegue se auto-manipular ali? Não digo manipular. Na verdade, assim, você consegue se ajudar. Como ela falou, você tem um autoconhecimento, nada mais é que uma meditação. Então, você tem várias maneiras de fazer, né? Então, você tem de relaxamento, você tem de repetir uma palavra várias vezes, você tem de escrever. Então, existem várias alternativas. Eu gosto de fazer áudios, né? Então, eu, por ser cristã, eu confio muito na Bíblia. Aí, quando você estuda a mente, aí você consegue entender muitas coisas. Por que que a palavra tem poder? É aquela palavra do médico. Tipo, se você fala alguma coisa, dependendo dessa coisa, na pessoa vai fazer um efeito, em outra não. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escuta. Sim. Porque você está se programando o tempo todo. E cuidado com o que você aceita também, né? Exato. Do externo. Exemplo, minha casa está muito pesada, eu tenho muita ansiedade, eu não sei o quê. Você fica assistindo o noticiário o tempo todo? Que tipo de notícia que você está consumindo? Suas redes sociais, quem é que você segue? Né? Porque as pessoas falam, eu não sou próspera, eu não tenho gente rica para me espelhar. Gente, quantas pessoas, empresários, artistas, seja lá o nicho que você então, quer, muito mais fácil. Segue a pessoa, conversa. O máximo que vai acontecer é você não ter resposta, mas eu me surpreendi muitas vezes. Não sei se você conhece o Gabriel do Olhar Sob Rodas. Ele é um comediante amigo do Léo Lins, né? E eu admirava ele, o conteúdo dele. Mandei uma mensagem uma vez porque ele começou a fazer uns posts meio estranhos por causa de haters. E ele é cadeirante, né? E ele faz piada de humor negro, mas pra ele, né? Pra ele se superar. E aí começou a vir esses haters. Aí eu vi que ele tava meio estranho. Eu falei, se precisar de ajuda, não sei o quê. Ele me respondeu. Cara, fiz a terapia nele. Que legal. Então, assim, uma pessoa que se não fosse as redes sociais, eu jamais ia ter acesso. Sim. Uma pessoa que tá na mídia. Olá. Então, assim, você tem uma pessoa que você é fã, não sei o que, segue. Você quer um esporte, mas você não tem dinheiro? Segue o esporte. Sim. Faz parte da comunidade, pelo menos. Exato. Para você ter uma ideia, eu me formei a semana passada num curso de golfe. Se você me falasse um ano atrás, nunca na minha cabeça ia passar eu ser golfista. Eu falei, gente, não, isso é para rico, não é para mim, não. Imagina. Não. Aí você descobre que é mais barato do que jogar futebol. Olha só. Eu nem sabia disso, obrigada pela informação. Depois eu vou te passar um grupo para você acompanhar, que é fantástico. Tá. Justamente porque as pessoas têm o quê? Preconceito. Opa, elite, eu não tenho acesso, eu não vou. Sim. Igual restaurante chique. Gente, uma dica aí para todos. Vão em restaurante chique, restaurante bonito. É mais barato que o PF do seu bairro. Exato. Gente, eu fui no restaurante do Ricardo Tosi, né?
Ricardo? É o Rodrigo Tosi. Ricardo Tosi. Chama Casa Cascais. Fica ali no Jardim Europa. Maravilhoso. Chique. R$45 uma macarronada dele. Nossa, as pessoas criam um estereótipo, né? Exato. O bairro, o chefe de cozinha, tudo, e acha que não tem inacessível. Exato. E que nem pode, né? Eles não se dão permissão para isso, né? Mas isso está vinculado ao automerecimento da pessoa. Isso é verdade. Né? A autoestima que ela tem dela, que ela não merece. Então, a primeira coisa que eu faço na quebra de crenças financeiras é o seguinte. Mas você acha que não merece ou eu não estou vestido para? Na verdade, aceitação. Independente. Porque o que acontece? O Luiz Bassi. Olha o carro que ele dirige. Um Passat. Um cara bilionário. Ele dirige um Passat. E tem gente que mora na favela, tá dirigindo um Camaro. Então não é o que ele veste. É a postura. É a segurança. Porque, assim, muitas pessoas da classe AAA usa bique. Se veste roupa sem marca. Exato. Então, assim, quem tirou isso? Que rico tem que usar isso, que pobre tem que usar aquilo? Não, mas isso são parte das crenças. Então, para você quebrar a primeira crença financeira, para melhorar... a dica, hein? Para melhorar sua vida financeira. Se alguém te oferecer um cafezinho na padaria, algum amigo... Não precisa, deixa que eu pago. Se você não é capaz de aceitar um café, como que você vai aceitar um salário? Como você vai aceitar o sucesso? Como você vai aceitar a prosperidade? Como você vai se precificar? Exato. Então aceite. Aceite. Se alguém dá um presente, não importa o valor. Ai, não precisava. Como não precisava, gente? Por isso que eu vou reforçar vocês. Agora, em maio, o Igor e eu fazemos aniversário. E a gente aceita sim presente, tá? Vocês Manda também. Não, e outra, se eles falar não precisava, já puxa a orelha. Precisa sim. Agradeça, gente, seja grato. E uma das coisas que você vê no comportamento, a diferença do rico e do pobre, não tá no dinheiro. Se você der dinheiro pro pobre, daqui a 10 anos ele tá pobre de novo. Se você tirar dinheiro de qualquer rico, daqui a 10 anos ele vai estar rico de novo. Porque, eu gosto muito de um livro que é do Napoleão Hill, você certamente conhece, né? E ele já tem um título fantástico, que é Quem Pensa Enriquece. A riqueza, ela tá na nossa mente, no que a gente acredita, em toda essa desconstrução. Exato. Né? E não no... Isso daqui a gente faz, né? O dinheiro a gente faz a partir disso, né? Só que assim, que a gente tem. A gente faz através também do nosso comportamento. Sim. Exemplo, se você tá andando, vê uma moeda. Quantas vezes eu pego a moeda, o pessoal, nossa, você perdeu o maior tempo a pegar 10 centavos. Se você não respeita o dinheiro, ele não vai te respeitar. Isso é verdade. Pega os 10 centavos. Isso pra tudo, né? Pra tudo. Pega, respeita, ele tá ali. Agora, a pessoa que tem mentalidade pobre, nossa, deixa aí, é mixaria, nossa, eu não faço questão. Você ganhou 5 reais. Nossa, eu vou querer essa porcaria, esse dinheiro de pinga. Quando você começa a desprezar essas coisas, você tá colocando na sua mente que você realmente não merece e tipo, é pouco. E tudo vai ser pouco. Se você não recebe o pouco, mas a Mega Sena eu quero ganhar. Beleza, você pode até ganhar. Daqui a 10 anos você vai estar pobre de novo. Perfeito. Dani, fala um pouco pra gente do seu livro. Nós ganhamos Mostra pra galera aqui, ó. Pra essa câmera aqui. Fala pra esse aqui. Isso. Esse livro eu fiz em parceria com um grande amigo, que é o Rômulo. Contos que curam. Exato. E a ideia surgiu através de um curso de storytelling que eu e o Rômulo fizemos. Porque, que nem você falou, contar histórias, a gente conta toda a vida. Numa entrevista, você tem que contar a história da sua vida, a história da sua jornada, seu profissional. E contar histórias conecta pessoas. Só que como que você conta uma história? Então, eu fui fazer um curso, né, do Alexandre Camilo. Recomendo todos fazerem, cara, que chama Storytelling. São 3 módulos. E ele ensina exatamente isso. Como construir uma história, o que cativa as pessoas. E formular ideias. Formular ideia. Improviso, porque numa entrevista aqui, tem horas que você é pego de uma situação que você não sabe. Sim. Mas você tem que comunicar, né? Tem que transmitir segurança. E surgiu com o Rômulo, que eu conheci nesse curso. E a gente fez esse livro justamente
utilizando metáforas, histórias, só que histórias com fundo terapêutico. Então tem aqui, ó, desenvolvimento de amor próprio, né? Evitar más companhias, sentimento de rejeição. Então todas as histórias, ela tem um poder de cura. O Alexandre Camilo, ele é um excelente palestrante, ele é um instrutor da SBPNL também, ministra esse curso de storytelling. Ele conta história em hospital. E ele já presenciou várias curas que médico tinha desenganado a criança. Hipnose. Então, entrou alguma coisa e criança é muito mais fácil de tratar. Ela responde muito mais rápido, porque ela não tem aquelas crenças, aquelas limitações que a gente recebeu a vida toda. Então, através do trabalho dele e desse curso, a gente resolveu, vamos escrever um livro? Ele é um excelente palestrante, o Rômulo. Trabalha também com desenvolvimento humano. E a gente lançou esse livro dia 28 de fevereiro ali no Conjunto Nacional, na Paulista, né? Através da DDM Editora, que deu um grande apoio. E eles estão disponíveis na DDM? Isso. Na verdade... na Amazon? Vai estar na Amazon. Ainda não está, porque está na distribuidora, né? Tá bom. A gente falta assinar mais um contrato, mas vai ser distribuída assim nas livrarias. Vai ter a versão Kindle, né? Legal. E eu vou disponibilizar o link abaixo, quem quer já antecipar. Sim, porque maravilha. vai vir uma outra versão, que é essa aqui da distribuidora, né? Que legal. E é fantástico. Então, você pode ler para criança, para adulto. E tem muitas pessoas que realmente sentiram a transformação só de ler uma simples história. Porque a história conecta. Com certeza. Agora, para essa câmera aqui, ó, se você tiver que deixar uma mensagem para todo mundo, qual mensagem você deixaria? Procure o autoconhecimento, não tenha preconceito, converse sozinho, se divirta. Existe dentro de você uma criança interior que precisa ser acolhida. Acolha, brinque e não tenha preconceito. Se divirta. Que legal, que legal. Show de bola. Para essa câmera também, deixe suas redes sociais. Nosso Instagram é @compromind, né? O site é compromind.com.br. Eu sou sócia fundadora, a Débora é a minha sócia, ela é diretora executiva, e a gente atende pessoas físicas, empresários, atendemos empresas também com desenvolvimento de cursos, treinamentos, e a gente tem um treinamento bem interessante que chama Hipnosale, que é hipnose para vendas. Que show de bola. Bom. Dani, muito obrigado. Foi um prazer ter você conosco. Eu que agradeço o carinho. Foi muito gostoso a nossa conversa. E é isso aí. Se você quer aprender mais sobre hipnoterapia, quiser marcar uma consulta, procure a Dani, siga nas redes sociais e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais aqui do Pode Desconstruir, que são Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Canal de cortes e também o TikTok. É isso aí. Mais alguma coisa? Mais alguma declaração? Não, só agradecer mesmo, Dani, por obrigada. toda a troca aqui. Aprendi bastante, Sim. muito bom. E, gente, até a próxima. Vamos pro nosso, né? Exato, tava esquecendo, né? Segue a gente lá no Instagram pessoal também, a.linebrito e o meu é Igor com Souza.ofc. a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Grande Tchau, beijo, tchau. tchau.